Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? A depender do horário que você estiver, né, a assistir a ao vídeo, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês aí, eh, acesse o canal, tá? Acione o sininho, curtam, tá? Este vídeo e divulguem aí pra galera, beleza? Que assim vocês estarão a me ajudar e esse vídeo pode vir a ajudar a outras pessoas, ok? Pois bem, nessa coletânea de vídeos, tá? Um vídeo retrasado, se eu não me engano, ou passado, não lembro agora, mas de- devido, né, a uma série de simplificações que nós fizemos aí, eu vou deixar no card do vídeo, tá? Que eu fiz essas simplificações, tá? Nós chegamos aqui, tá? Na equação de Henderson-Hausberg, eu não sei a pronúncia, tá? É, mas essa equação aqui, tá, que relaciona o pH com o pK. Se você quisesse, usar esta fórmula que antecede, né, a que tá marcada, você também pode usar, tá? Tanto esta quanto esta aqui, tanto esta como essa aqui, tá? Tanto, tanto a da esquerda como a da direita, tô apontando aqui com lápis, tá? Já se pode configurar, né, já se pode configurar na equação de Henderson-Rosenberg, ok? Que provém, tá, da equação simplificada, tá, do sistema tampão, tá? Uma série de condições que aí você pode simplificar e chegar nessa fórmula aqui, tá? Nessa equação. Essa equação ela é muito importante para sistema tampão e na aula aí no vídeo passado, né, eu dei uma visão mais química do tampão bicarbonato, ácido carbônico, né? Beleza? E hoje nós vamos ter uma visão mais fisiológica da coisa, ok? Mais fisiológica desse tampão, tá? E primeiramente, tá? Antes de mais nada, definir, né, mais ou menos, né, só para a gente ter um norte, o que é acidose, o que é alcalose, beleza? Perceba que no pH do sangue, por exemplo, né, nós temos um pH que gira ali, tá, em torno de 7,4. Esse 7,40, né? 7,40 seria o pH fisiológico. Beleza, galera? Tá? E pHs, né, que giram ali em torno né, tem uma variação de 0,05 para mais ou para menos, tá? Tá dentro do pH fisiológico, tá? No sangue venoso, gira em torno, tá, de 7,35, ou seja, é 0,5, né, uma variação de 0,05 para menos. No sangue arterial, tá, gira ali em torno de 7,45, tá? Ou seja, uma variação ali de 0,05 para mais, tá? Em relação ao pH fisiológico. Ok, situações menores, em situações em que o pH se apresente menor do que 7,35, a gente se encontra numa situação de acidose, beleza? Ou seja, pH está, né, numa área em que está mais baixa, tá? O pH em uma área em que o pH está mais baixo do que o fisiológico, beleza? E a alcalose, tá? Tá ali em regiões em que o pH está mais alto do que o pH fisiológico, ok? Em que na faixa, vamos dizer assim, da faixa de pH fisiológico, ok?
Pois bem, se houver uma variação de 0,55 para mais ou para menos, então vocês notem que, né, que aqui tem pH de 6,85 e temos aqui o pH de 7,95, tá. Então ultrapassando esses pHs citados, tá, a gente entra em morte celular, né, o que não é muito benéfico para o nosso organismo. Então nós precisamos ter um sistema tampão ali, né, bem definido. Só a nível de curiosidade, tá, a palavra alcalose, ou seja, acidose em pHs mais ácidos. Alcalose em pHs mais básicos, tá. E só a nível de curiosidade, a alcalose, tá, ela vem da palavra alcali, é uma palavra de origem árabe, alcali, que significa cinza, calcinada. Cinza calcinada vem ali do processo de calcinação, tá, que são um processo de decomposição térmica, tá, em que usa, né, em altas temperaturas, que visa, né, ali, eh, a vamos dizer assim, né, não é nem purificar, sabe, mas a eliminar gases, eh, voláteis, né, e, com isso, né, envolve, né, esse processo, né, envolve ali, né, essa decomposição térmica ocorre em substâncias inorgânicas, tá. E o que é gerado, né, gera-se ali uma cinza calcinada. Essa cinza calcinada tem caráter, né, costuma ter caráter básico, tá. Então por isso que associaram nessa palavra alcali, tá, com o pH básico, ok? Ok, beleza. Então vamos lá, né. Então, aqui eu vou trabalhar muito, né, quando eu for falar de acidose e de alcalose, eu vou trabalhar muito com o conceito de, especialmente na respiratória, eu vou trabalhar muito o conceito de aumento ou diminuição da pressão parcial do gás carbônico, tá? Até porque trata-se de um gás, tá? Mesmo dissolvido, vamos dizer assim, no sangue, né, no líquido cefalorraquidiano, vou falar mais à frente, beleza? Trata-se de gás, beleza? Pois bem, então, eh, e também tenho em mente essa definição aqui, tá, hipoventilação. Hipoventilação significa que está havendo ali poucas trocas gasosas, né, entre o sangue e os alvéolos do pulmão, do meio externo, tá, os alvéolos pulmonares, né, e, o sangue. Então está havendo pouca troca gasosa ali, tá, tanto na inspiração, né, quando nós inspiramos e, eh, colocamos, eh, oxigênio para dentro do nosso organismo, né, como na expiração, né, que é o processo em que a gente coloca CO2 para fora do nosso organismo, para o meio externo, beleza? Então, no fenômeno de hipoventilação, essa troca está acontecendo de maneira defasada, pouca troca gasosa, tá? Então você, pensando na expiração, você está eliminando pouco CO2 para fora do seu organismo. Isso faz com que haja um acúmulo de CO2, tá, no seu organismo, né, ali no sangue, ou seja, há um aumento na pressão parcial do gás carbônico ali, tá, no seu organismo, ok? Hiperventilação quer dizer o quê?
A hipoventilação você pode associar também a uma diminuição da frequência respiratória, beleza? Hiperventilação a um aumento nessa frequência respiratória e também a um aumento, né, nessa das trocas gasosas. Então você está inspirando bastante oxigênio, certo? E está expirando bastante CO2. Então, se você está expirando bastante CO2, você está eliminando bastante CO2 e, com isso, a pressão parcial desse gás carbônico no sangue vai cair, ok? Tá? Então, quando a gente envolve esse lado aqui desse conjunto, né, de reações, que tá lá no outro vídeo, tá? Esse conjunto de reações aqui que ocorrem, tá? No nosso organismo, tá? CO2 transformando desculpa, gás carbônico se transformando em ácido carbônico, né, se ionizando H+ e bicarbonato, ok? Tá tudo em equilíbrio, tá vendo? Equilíbrio químico, ok? Então, esse lado aqui que eu tô apontando, né, então tá mais envolvido, né, ali na respiração celular, tá? Quando as nossas células, né, produzem CO2, né, através do seu metabolismo celular, e esse, né, CO2 precisa ser expelido do organismo. E ele vai ser expelido onde? No pulmão, nos alvéolos, com essa troca gasosa, né? Passa pelo sangue e depois passa para o meio externo, beleza? Quando a gente expira. Então já falei a relação do CO2 com o sistema respiratório, já disse, né? E também está presente no sangue, beleza? Aqui, né, esse lado aqui, né, já está mais envolvido ali, né, com o líquido encefalorraquidiano, está envolvido com o sangue, ou seja, com os fluidos corporais, beleza? Ok? Beleza. Então, antes de continuar, eu só dar uma apagada aqui. Só dar uma apagadinha aqui, gente. Tá? Mas antes de continuar, vamos ver alguma coisa aqui. Vamos ver. Vamos pôr outra gravura aqui, tá? Então, já dei algumas definições para a gente poder depois entrar no equilíbrio químico e associar equilíbrio químico à fisiologia, tá? Para poder falar de alcalose, em situações de alcalose, situações de acidose e situações compensatórias, tá? E também, né, os tipos de alcalose e tipo de acidose, ok? Vamos com calma. Então aqui eu estou mostrando, tá? Você pode que eu vou falar muito assim, aumento de CO2, aumento da pressão parcial de CO2, diminuição da pressão parcial de CO2, aumento da concentração de H+, diminuição da concentração hidrogênio iônico, né, de H+, né? Eu vou permear, né, com esses termos. Então, fisiologicamente falando, anatomicamente, não, nem tão anatomicamente, mas mais fisiologicamente falando, como essa como o nosso corpo percebe, né, a gente tem um sentido chamado de propriocepção, tá? Nosso corpo sente o nosso meio externo e sente o nosso meio externo também, né, interno e externo, e responde, tá? A vamos dizer assim, a essa percepção, ok, que a gente tem. No tocante, né, ao gás carbônico e ao H+, associando aí a respiração, enfim, a outras coisas do nosso organismo, os processos do nosso outros processos do nosso organismo, nós temos aqui, né, o sistema nervoso central, beleza? Representado aqui pelo encéfalo, aí tem uma parte aqui, ó, né, chamada de bulbo. Nós temos aqui, ó, os nervos, né, que vai dar para a parte mais periférica do nosso corpo, beleza? Ali no sistema nervoso periférico, vamos dizer assim, né?
que vai ali culminar, né, tá vendo aqui, ó, nos corpos carotídeos né, no corpo carotídeo e no corpo aórtico. O corpo carotídeo, tá, como o próprio nome diz, se apresenta, né, se encontra ali na artéria carótida, e o corpo aórtico, como o próprio nome já disse, se apresenta, né, se encontra ali na artéria aorta, beleza? Tanto o corpo carotídeo como o corpo aórtico, eles são uma aglomeração de quimioceptores, beleza? De quimioceptores, tá? E esses quimioceptores são chamados de quimioceptores periféricos, beleza? E os quimioceptores centrais, né, como vocês podem ver aqui, eles se encontram ali dentro do bulbo, tá? Na região do bulbo, ok? Então vamos dar seguimento, tá? Eh, Quando eu disser lá, né, por exemplo, numa situação de acidose, né, numa situação de acidose respiratória, eu falar: aumento de CO2, beleza? Esse aumento de CO2, ele é detectado pelo bu ele é detectado principalmente pelo bulbo, e o aumento também de H+ também é detectado principalmente ali no bulbo, tá. Então quando eu disser, eu não vou falar tanto da diminuição de O2, porque os quimioceptores periféricos, eles, são mais sensíveis à diminuição de O2. Só que como eu não vou citar tanto aqui, eu vou ficar preso mais, né, à pressão parcial de CO2 do que pressão parcial de O2, eu vou me referir mais à pressão parcial de CO2, tá, galera? Só que tenham em mente que os quimioreceptores, periféricos, eles são mais sensíveis, tá, ao O2, à queda de O2 do que à queda de CO2. Mas, se você for comparar os quimioreceptores periféricos em relação ao bulbo, tá, eh, no tocante à queda, né, a detectar a queda de CO2, tá, os quimioreceptores periféricos, eles são mais sensíveis do que o bulbo, entenderam? Na detecção de queda de CO2, tá. Então por isso que eu marquei aqui, tá. E também, porque, ó, como vocês podem ver, eu botei aqui, ó, o corpo caró caró carotídeo e o corpo aórtico, tá, eles também, né, detectam o aumento de CO2, mas nem tanto, comparado ao bulbo, tá. É principalmente, tá, eles detectam mais a queda de CO2 do que o aumento de CO2, beleza? E também, principalmente, tá, eles detectam também a queda de, eh, H+, beleza? Tá? Então, o que que acontece? Quando há uma situação de hipoventilação, tá? Hipoventilação, por exemplo, que eu vou citar algumas causas que podem causar né, que podem, levar a isso, eh, há um aumento, tá? Um aumento, um acúmulo desse CO2 no seu organismo, tá? No seu sangue, e esses, né, especialmente no sangue arterial, e esse sangue, tá, ele entra em contato aqui, tá, com a barreira hematocefálica do seu sistema nervoso, né, central. O bulbo faz parte. Então, o CO2, ele é permeável à barreira cefalorraquidiana, tá? Essa não, desculpa, essa barreira hematocefálica, tá? Ele é permeável, então ele perpassa, ele passa.
Então, quando ele alcança ali o interior do bulbo, né, que é embebido pelo líquido encefalorraquidiano, esse líquido encefalorraquidiano fica rico, né, em CO2. A pressão parcial de CO2 também aumenta no líquido encefalorraquidiano, tá. E dentro, como eu disse, dentro do bulbo nós temos os quimioceptores centrais, que detectam esse aumento de CO2. Por enquanto guarde essa informação, que aí depois eu vou usar lá no equilíbrio químico, quando eu for falar, tá. Hã, o bulbo, ele não detecta a queda de CO2, mas ele responde, tá, à queda de CO2, até porque o bulbo, né, tem essa comunicação, né, com, né, por exemplo, tem a comunicação com o corpo carótido e com o corpo aórtico, que estão ali, né, nas artérias, no desculpa, né, nas artérias carótidas e nas artérias carótida e, aorta. Então, quando tem pouca concentração no CO2, o bulbo ele não detecta, mas ele recebe estímulo, certo? Desse corpo carótido e desse corpo aórtico que detectam eh, a depressão, né, ou diminuição de CO2. Então manda para o sistema central, né, que aqui também se encontra o centro respiratório, né, que, de certa forma controla a nossa respiração, né. A nossa respiração, né, a gente também pode de certa maneira, controlar de maneira voluntária, mas a gente também controla, mas também tem a parte involuntária. Você não consegue parar, se você vivo estiver, você não consegue, eh parar de respirar eternamente, não consegue. Tem uma hora que, né, o seu centro respiratório, está presente no bulbo, te força a respirar novamente. Certo? Se você prender a respiração, estou dando exemplo, né, que a respiração ela não é totalmente involuntária, mas também não é totalmente voluntária, né. Tem ali a sua parte voluntária e a sua parte involuntária. Isso que eu estou querendo dizer, ok? Então esse centro respiratório, né, em resposta, né, a essa queda de CO2, que não foi sentida pelo bulbo, mas teve a resposta enviada, né, Eh, pelos corpos, vamos dizer assim, né, pelos quimioceptores periféricos presentes ali, né, nos corpos carótido e aórtico, certo? Ele vai ter ações compensatórias que eu vou explicar mais tarde, tá? Então ele não detecta, mas ele responde pelo motivo que eu acabei de explicar, ok? Então, vamos seguir. Hum, vamos lá.